reprodução em massa na China. Mais de 1.000 mortos em apenas 3 meses. Aumentam os conflitos entre fazendeiros e sem terra. Doentes terminais viram cobaias. O empresário milionário acusado de fraude aparece crescer online sem sanar de causar a morte de uma nova bar. A pesquisa mostra que a primeira para ser conquistamento não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Você já resistiu e resistiu, mas está chegando um momento em que você não consegue mais. Acha que você não tem mais forças. Escuta uma coisa: Deus não te prometeu que neste mundo você não teria dificuldades. Ele te prometeu que em meio do vale da sombra e da morte Ele nunca te deixaria, e Ele está aí perto de você. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz en los días. La esperanza es Jesús y certeza de salvación para un mundo que no ve solución. La esperanza es Jesús. 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 Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo, enfrentando aí essa chuva incrível, né? Nas últimas 3 ou 4 sextas-feiras, começa a chover no final da tarde, na hora da nossa classe bíblica, né? Toda sexta-feira tem chovido forte aqui em Valinhos. Mas isso não nos afasta de estarmos aqui, de dedicarmos esses minutos aqui a aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, e isso faz bem para a nossa vida espiritual. Como eu sempre faço, eu gosto de começar cada estudo bíblico sempre com uma história, alguma ilustração. E já que essa noite nós vamos falar, de uma certa maneira, da justiça de Deus, em sequência do que nós estamos estudando, eu quero contar a vocês a história de um fazendeiro, um homem muito rico, muito poderoso,
uma cidade pequena, e ele assassinou uma pessoa. Um homem muito influente. Assassinou uma pessoa, ele era muito amigo dos políticos, do juiz da cidade, e aí jogou a culpa num funcionário lá da fazenda, uma pessoa simples, um capataz, um homem sem nenhum recurso, um homem da terra. Ele falou, bom, esse pobre coitado aí, eu vou dizer que foi ele que matou, e acusou esse funcionário dele. No dia do julgamento do capataz, estava lá tudo combinado já, né, para que esse homem simples fosse condenado. Tudo combinado, com o juiz, tudo certinho. Estava lá o fazendeiro e o pobre do capataz sentado lá. E de repente o juiz, ainda de forma irônica, sabendo que aquele homem simples era muito cristão, um juiz corrupto, mal intencionado, ainda quis ser irônico e disse assim, bem rapaz, eu sei que você tem aí a fé no seu Deus, e para provar a você que eu sou um juiz justo, eu vou te dar uma oportunidade, porque todas as provas estão contra você. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Já que você crê no seu Deus, nós vamos fazer o seguinte, o juiz pegou 2 pedaços de papel, com a caneta, escreveu, fechou, dobrou e disse assim, olha, está aqui. Você vai escolher o seu veredito. Os 2 papéis dobrados, e disse assim, o que você escolher será a sua sentença. Obviamente que o juiz escreveu nos 2 papeizinhos, condenado. Nos 2 papéis. E aquele homem olhando para aqueles 2 papéis, desconfiado, todo mundo esperando no tribunal, e o juiz dizendo, você vai escolher a sua sorte, peça aí ao seu Deus, e o papel que você escolher, então será a sua sentença. Numa fração de segundos, aquele homem simples fechou os olhos, elevou uma oração e pediu a Deus que o protegesse. Inocente, não tinha feito nada. E aí, no momento que ele foi pegar os 2 papéis da mão do juiz, ele pegou um papel, colocou na boca, mastigou e engoliu. O tribunal ficou olhando para ele, o juiz olhando para ele, ele engoliu o papel. E o juiz disse, como é que nós vamos saber agora qual foi a sentença que você escolheu? Ele disse assim, não, essa que ficou na sua mão, eu engoli o contrário, foi a que eu escolhi. Então o senhor abra a sua, o contrário foi o que eu escolhi. O juiz abriu o culpado, ele tinha engolido, portanto, o inocente, foi o que ele escolheu. Inteligente, né? Será que ele é inteligente ou a justiça de Deus é que deu a ele essa inteligência, sabedoria? Será que vale a pena em momentos de dificuldade a gente elevar o pensamento a Deus em oração e pedir instruções para Deus? Às vezes tem soluções que só Deus pode dar na nossa vida. Um problema aparentemente sem solução, ele levou o pensamento a Deus e Deus deu a ele, naquele momento, o que fazer. Essa noite nós vamos seguir de onde nós paramos, na sexta-feira passada, e eu queria saber aqui, quem não veio sexta-feira passada? Ok. Então vamos abrir a Bíblia e vamos ler o primeiro verso desta noite. Apocalipse, capítulo 20, verso 2. Apocalipse 20, verso 2. E diz assim, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aqui fica muito claro que Deus não está se referindo a amarrar o inimigo como se fosse com um cadeado, fosse amordaçado. Na verdade, ele está amarrado pelas circunstâncias. Depois dos fatos que nós descrevemos, o que acontece com Satanás na volta de Jesus? Acabei de ler. Ele é preso por 1000 anos. E nós vamos entender isso aqui. Quando a Bíblia diz que ele é amarrado, é preso por 1000 anos, o que a Bíblia está querendo dizer? Imagina um anjo com o poder que ele tem. Será que a Bíblia está falando de colocar cadeado no pulso dele? Ele teria alguma dificuldade de tirar? Quando a Bíblia diz que ele está amarrado por 1000 anos, o que a Bíblia quer dizer? Vamos recapitular. Não tem ninguém na terra. Por quê? Porque os mortos que não se salvaram estão nos sepulcros. Os mortos que se salvaram foram transformados e estão no céu com Jesus. Os vivos que se salvaram foram transformados e estão no céu com Jesus. Não tem ninguém habitando a terra, ele está sozinho. Por que a Bíblia diz que ele está amarrado? Imagine, Paulo, que a gente contrate um pintor para pintar minha casa. Ele está lá pintando a casa. Aí um dia cai um pé d'água como hoje, está chovendo muito.
Aí o pedreiro está sentado lá dentro de casa, o pintor está sentado lá esperando. Aí você vai falar com ele e diz assim, olha, hoje eu não posso fazer nada, estou de mãos amarradas, de mãos atadas. Ele está amarrado? Não, ele está de mãos atadas porque ele não pode fazer nada enquanto estiver chovendo. Ele está de mãos atadas pelas circunstâncias. Ele não pode fazer nada pelas circunstâncias. Então, quando a Bíblia diz que Satanás será amarrado por 1000 anos, é que não tem ninguém na terra para que ele possa tentar e levar ao pecado. Pelas circunstâncias, ele está de mãos atadas. Ele não tem o que fazer por 1000 anos. Nas trevas. Eu vou mostrar esse verso agora. É o verso seguinte. Abre lá, livro de Jeremias. Jeremias. Vamos ver em que situação ele ficou aqui na terra. Jeremias capítulo 4. Jeremias 4, no Velho Testamento. Qual é a página? 508 do Velho Testamento. 508. Jeremias capítulo 4. O verso é o 23. Vou ler, diz assim. Isso aqui, só explicando, é uma profecia, o profeta está vendo a terra nesse período que nós estamos falando, dos 1000 anos. Ele está observando a terra e ele vai descrever o que ele está vendo. Ele diz assim, observei a terra e vi que estava assolada e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes e vi que tremiam. Também todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem algum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Olha que descrição. Impressionante. Olha como é que ficou a terra depois da volta de Jesus. Totalmente destruída. Os prédios, as cidades, tudo totalmente destruído, não sobrou nada. Não havia nenhum homem aqui. Por isso Satanás ficou de mãos atadas. Imagine aqui nesta terra, na escuridão, nas trevas, no meio dos escombros, sozinho, por um período de 1000 anos. Bom, agora você vai acompanhar o meu raciocínio. Vamos disparar o nosso reloginho. Jesus volta, marco 0. Nós vamos disparar esse reloginho de 1000 anos. É pouco tempo, 1000 anos? Por que a Bíblia vai separar um período de 1000 anos? O que será que Deus vai reservar para este tempo? A importância de Deus separar um espaço de 1000 anos. O que Ele vai fazer nesses 1000 anos? O que há de tão importante reservado? Nós vamos ver agora, vamos começar a estudar Apocalipse 20. Pode voltar lá. Apocalipse. O que vai acontecer durante esses 1000 anos de tão importante no plano de Deus, para que o plano de Deus se complete. Apocalipse 20. Vamos ver, nesses 1000 anos, o que vai acontecer. Página 212 do Novo Testamento. Vamos ver agora o que a Bíblia vai descrever acontecendo durante os 1000 anos, que nós vamos chamar esse período a partir da primeira ressurreição. Essa ressurreição que nós explicamos dos vivos e dos mortos, essa é a primeira ressurreição. Aí dispara um reloginho de 1000 anos e vamos ver o que vai acontecer nesse período. Leia comigo agora o verso 4, Apocalipse 20, verso 4. O que diz aí? Vi também tronos. Vamos ler o 3, para ficar mais, ter uma sequência lógica. Verso 3. Lançou-o no abismo e ali o encerrou, se referindo a Satanás, e selou sobre ele, olha só, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então, a própria Bíblia diz que ele foi amarrado pelas circunstâncias para que ele não enganasse mais. Como não há nenhum homem na terra, ele não tem a quem enganar. Então, ele está preso pelas circunstâncias. Tá bom? Verso 4. O profeta diz assim, vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Para quê? Para quê? Vamos imaginar, Jesus no céu, junto com ele, quem está junto com Jesus no céu? Vamos relembrar. Todos os salvos.
Os vivos, os que estavam vivos quando Jesus veio, e os que estavam mortos, que se salvaram, foram transformados. Estão todos os salvos no céu junto com Jesus. Aí vem João, autor do livro de Apocalipse, e diz assim, olha, eu olhei para o céu e eu vi tronos, e nos tronos estavam assentados, havia um julgamento no céu. Eu estava observando e vi tronos e um julgamento. Quem está participando desse julgamento? Os salvos? O que os salvos estão fazendo lá no céu, junto com Jesus, durante os 1000 anos? O que os salvos estão fazendo? 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Vamos ver o que eles estão fazendo no céu junto com Jesus. 1 Coríntios 4. Página 137 do Novo Testamento. 137. 1 Coríntios 4, verso 5. Diz assim, posso ler? Posso ler? Capítulo 4, verso 5. Diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor, o que diz aí? Venha, não faça nenhum julgamento até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Primeira coisa, nesse julgamento que foi visto lá no céu, do qual participam os justos de Jesus, a Bíblia está dando aqui, e eu como advogado aprendo isso na faculdade, que não existe um julgamento sem lei. Em todo julgamento tem que haver vários requisitos. Primeiro, tem que haver um julgador, tem que haver um acusador, tem que haver advogado e tem que haver a lei pela qual aquela pessoa está sendo julgada. A Bíblia está dizendo uma coisa aqui, está dizendo que nós não devemos julgar até que Jesus venha. Isso é muito importante para nós, porque nós seres humanos temos a mania de julgar os outros por aquilo que nós estamos vendo. Às vezes, até por aquilo que não estamos vendo. Até por aquilo que a gente imagina. Mas alguns, não, mas eu vi. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando Jesus vier, ele vai revelar as coisas encobertas, os desígnios dos corações. Aquilo que o ser humano não pode ver. Imagine você julgar alguém por aquilo que ele está fazendo, mas se você pudesse saber o que ele está pensando e os motivos do coração, você não julgaria com muito mais justiça? Então diz que nesse julgamento do céu, nós vamos conhecer os desígnios dos corações. Tudo aquilo que a gente não vê hoje, nós vamos ver. Vou dar um exemplo aqui. Eu posso dizer assim, como o pastor César é uma boa pessoa. Canso de vê-lo distribuindo alimentos para as pessoas, dando dinheiro para os outros na rua, ajudando os pobres. Não é um tipo de julgamento? Agora imagina, chegar lá no céu, não é o caso do pastor, não encontrá-lo lá. Pastor César, aquele homem bom, não está aqui, Senhor. Por que ele não veio? Nós não poderíamos questionar pessoas queridas nossas que nós não vamos ver lá. Isso vai acontecer. Pessoas que nós achávamos que teríamos que estar lá. Imagina Deus abrir um telão lá no céu e dizer assim, vem cá, Mauro, vem cá. Vou mostrar para você a vida dessa pessoa que você está questionando. Agora vou mostrar como era o coração dele. Aí imagina você ver por que motivo ele dava dinheiro e alimento para os pobres. Aí você vê assim, ele queria aparecer na sociedade. Ele não fazia isso por misericórdia. Ele queria chamar a atenção de um político, ele queria mostrar que ele era bonzinho, mas no fundo o coração dele não tinha nada de bom. Ele só fazia para aparecer. Sabe aquela pessoa que quer fazer uma doação, aí põe no jornal? Chama a televisão, estou doando alimentos aqui. O que a Bíblia manda fazer quando a gente tiver que fazer a bondade para os outros? Que a sua mão direita não veja o que a esquerda está fazendo. Deus vai revelar os desígnios do coração. Tem muita gente que faz a bondade por motivos ruins. E Deus vai mostrar isso. Paulo, você pensava que ele era bonzinho? Mas ele não era, não. Os motivos do coração dele não eram bons. Ele não era uma boa pessoa. Por isso, Mauro, que ele não está aqui no céu. Porque eu vou mostrar para você o que você nunca viu. Aí já pensou a gente começar a ver e dizer, meu Deus, eu não sabia que essa pessoa era assim. Porque a pessoa que não tem um bom coração, imagina quanta coisa ruim Deus vai revelar. Portanto, aqui a Bíblia deu o critério, deu a lei do julgamento. O que Deus vai nos dar para que possamos julgar? Mas eu quero mostrar um outro verso. Abre lá agora. Você está em 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 6.
Mas agora, para seguir, eu vou fazer aqui uma pergunta. O que está sendo julgado nesse tribunal que vai demorar 1000 anos? Por que 1000 anos, hein? Vamos imaginar, eu chego lá e não encontro, por exemplo, um tio meu, que eu achei que estaria lá. Vou chegar para Deus, Senhor, mas o meu tio, fulano de tal, por que ele não está aqui? Eu tinha quase certeza que eu ia encontrá-lo. Aí Deus vai abrir aquele telão lá, né? Porque imagina, se nós temos esses recursos aqui na terra, para fazer isso aqui, que recursos você acha que Deus tem no céu para mostrar a verdade e a vida das pessoas? Já imaginou? Como é que Deus vai revelar pensamentos? Imagina você chegar e ver a sua vida num telão, desde que você nasceu. A minha eu não ia querer ver não, viu, pastor? Fecha essa tela aí. Na verdade vai funcionar assim. Na verdade eu vou ter um acusador, que a Bíblia diz que no julgamento tem um acusador. Quem é o acusador? Satanás. Ele vai estar lá no tribunal, no julgamento, para me acusar. Tá? Quer dizer, não vai estar no céu. Ele é o acusador, ele me acusa aqui, nesse momento. E no momento da acusação, quando se abrirem os livros da minha vida e Deus começar a falar, mostrar, olha, o Mauro fez isso aqui, fez isso. Mas vai chegar uma hora que ele vai dizer, mas nessa data aqui, 27 de abril de 95, ele conheceu Jesus Cristo. Jesus mudou a vida dele e ele aceitou que Jesus é o Salvador dele. Portanto, toda essa dívida que ele tem aqui, está paga. Porque Jesus morreu no lugar dele. Então, Deus vai bater o carimbão assim, inocente. Outro, próximo processo. É assim que vai funcionar. Porque esse aqui está pago. Inocente. Próximo caso. Porque Jesus pagou. A pena já foi paga. Como é que eu vou ser condenado? Se ele pagou no meu lugar? Porque eu acreditei que Jesus é o meu Salvador. Aí eu pergunto, por que 1000 anos? Imaginou nós, humanos, a gente diz assim, às vezes um processo demora, né, pastor? Eu falo como advogado, 8, 10, eu já conheci processos que duraram 15 anos na justiça. 15 anos. Né? O homem. Deus está dizendo assim para nós, não tenho pressa. Quanto tempo você quer para examinar a vida dessa pessoa e ver se eu cometi algum erro? Você quer ver a vida do seu tio? Pode examinar. Mauro, não é como no fórum que você tem prazo de 15 dias para contestação, de 10 dias para réplica. Não. Você tem 1000 anos, fique à vontade. Examina com 1000 anos. Dá tempo, Paulo, para examinar? 1000 anos dá, né? É assim a justiça de Deus. Ele vai nos dar 1000 anos para isso. Agora eu pergunto, ora, eu já estou no céu, eu estou sendo julgado nesse momento? Neste momento? Eu já fui julgado. Isso nós vamos estudar mais adiante, não é para hoje. Esse julgamento dos justos, dos salvos, ele já está ocorrendo hoje. Isso é um estudo que a gente vai fazer mais para frente. É quando Satanás se apresenta como meu acusador. É nesse julgamento dos justos que ele se apresenta como meu acusador. E esse julgamento já está ocorrendo, não é um assunto de hoje. Vamos estudar mais para frente. Por que ele já está ocorrendo? Porque quando Jesus volta e me leva para o céu, eu já fui julgado, sim ou não? Se ele está me levando para o céu, eu já fui absolvido. Então já houve um julgamento anterior à volta de Jesus, sim ou não? Não é esse o julgamento dos 1000 anos. Tem cabimento? Eu vou lá para o céu com Jesus, chega lá e diz assim, não, Mauro, você está condenado, volta. Não é assim. Não é assim. Se eu estou lá, é porque já houve um julgamento anterior e eu já fui absolvido. Bem, se todos que estão no céu julgando já foram absolvidos, nós estamos julgando o quê? Os que não se salvaram. Mas eles também não se salvaram. Já foram julgados? Sim, porque se eles não se salvaram, eles também já foram julgados. Quando Jesus aparece, ele já tem o julgamento de todas as pessoas. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Esse aqui está salvo, vem comigo, sobe. Esse aqui não está, desce. Ok? É assim. Então, todos já foram julgados. Então, o que nós estamos julgando por 1000 anos? Pensem comigo. Se já houve um julgamento, e os salvos estão no céu, e os ímpios perderam a salvação, isso já foi julgado. Na verdade, nós estamos julgando a justiça de Deus. O que Deus está fazendo, gente, é uma coisa maravilhosa. O nosso Deus é assim. Ele vai dizer, Paulo, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês se eu fui justo ou se eu cometi algum erro.
Então você vai ver todos os casos que você quer examinar e eu vou prestar contas para você desse julgamento. Eu vou abrir o telão com a vida dessas pessoas. Eu te dou 1000 anos para você fazer uma coisa, para você verificar se eu errei em algum caso. Deus coloca a sua justiça à nossa disposição para nós avaliarmos. E no final de 1000 anos, nós vamos poder olhar para Deus e vamos dizer, o Senhor não errou em nenhum caso, o Senhor é justo. Imagine que se quando Jesus voltasse e levasse para o céu os justos e os ímpios fossem destruídos definitivamente, poderia ficar uma interrogação para mim, uma interrogação honesta, sincera. Será que o meu tio não veio? Será que Deus não foi injusto com ele? Como é que Deus poderia destruir o mal definitivamente, deixando dúvida? Antes de destruir o mal definitivamente, Deus quer mostrar que ele foi justo e para isso ele vai nos dar 1000 anos para examinar. Aí sim, depois de 1000 anos, ele vai dizer, errei em algum caso? Não. Todas essas pessoas que não estão aqui, vocês concordam que eles não mereciam estar aqui? Vocês concordam? E diante do que nós vamos ver, Paulo, nós não vamos ter outra alternativa a não dizer, concordo, Senhor. Eu não sabia que essa pessoa fazia isso aqui. Deus vai dizer, é injustiça minha? Não, não é. Agora eu posso destruir definitivamente o mal? Então, olha a diferença. Se Deus fizesse isso no início, poderia parecer um ato tirano. Mas ele vai fazer isso com a nossa confirmação, com a nossa concordância. Nós vamos estar de acordo com ele. Não, realmente o Senhor é justo, não tem outra alternativa. Modifica isso? É diferente isso? Deus dar contas da sua justiça para nós. Que Deus é esse? Ele precisaria fazer isso? Mas ele vai fazer, está aqui na Bíblia. 1000 anos para nós examinarmos a justiça de Deus. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu não posso deixar de mostrar. Volta para Isaías, capítulo 14. Um verso que nós já vimos aqui, já estudamos quando nós estudamos a origem do mal. Isaías 14. Página 476. Vamos relembrar o que foi que Satanás disse quando foi expulso do céu. Vamos prestar bem atenção nisso aqui. Isaías 14, verso 14. Acharam? Posso ler? Ele diz assim, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao... Ele queria ser como Deus. Ele queria ser igual a Deus e foi expulso por isso. Agora, volta a sua Bíblia na primeira página, Gênesis 1. Vamos ver como é que Deus pegou o mundo. Gênesis 1, verso 2. Primeira página da Bíblia. Gênesis 1, verso 2. Vamos ver o que está escrito aí? Deus pegou o mundo nessa situação aqui, olha. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso aqui te lembra alguma coisa que nós já lemos aqui hoje? Como é que ficou o mundo depois que Jesus voltou? Totalmente destruído, trevas, escuridão. O mundo estava assim, ficou assim depois que Jesus voltou. Do mesmo jeito que Deus pegou. Deus pegou o mundo assim. Em trevas, escuridão, vazio. Aí em 7 dias o que Deus fez? Na verdade em 6, porque no 7º ele descansou. No primeiro dia o que ele falou? E haja luz e houve luz. Você tem ideia do que seja isso? Você simplesmente na escuridão, sabe o que é escuridão completa? Escuridão. Deus disse assim, e haja luz, e a luz veio à existência. Você sabe o que é isso? Só pelo comando de voz. E aí Deus começou a construir tudo o que você está vendo em 6 dias. Está lá durante o milênio, Satanás sozinho na terra. Mais ninguém, ele. Escuridão completa, tudo destruído. Agora vamos viajar nós aqui. Nós vamos viajar. Imagina esse papo só entre os dois agora. Deus e ele, os dois sozinhos. Um de frente para o outro. E Deus vai dizer assim, agora vamos conversar nós dois. Você não quer ser como eu? Então vamos fazer o seguinte, eu vou te entregar a terra do jeito que eu recebi. E você vai fazer o seguinte, eu não vou te dar uma semana. Eu não vou te dar um mês nem 10 anos. Eu vou te dar 1000 anos. Em 1000 anos você vai fazer o que eu fiz. Faça.
Você não quer ser como Deus? Faça. Prove que você pode ser como eu. Construa tudo que eu construí. Eu vou te dar 1000 anos para você fazer. Ele vai ser desmascarado ou não perante o universo? Que Deus você quer ser? Você não sabe criar nem o mar? Nem uma montanha você não sabe? E você quer ser como eu? Você quer falar de amor? Aí o papo é entre os dois. Eu te dou 1000 anos para você construir. Construa. Faça. Mostra o que você é capaz. E quantos que acreditaram nele vão ver que acreditaram num Deus fajuto? Eu quero começar a encerrar mostrando como é que termina esse período de 1000 anos. Volta lá para Apocalipse 20. Vamos encerrar. O que acontece no final dos 1000 anos, quando, na verdade, todos nós estaremos julgando o caráter de Deus. Porque, na verdade, gente, o que está em julgamento, além da justiça de Deus, é o caráter de Deus. Vocês se lembram lá no estudo da origem do mal, que o que foi questionado no céu foi o caráter de Deus. Isso é que foi questionado. O inimigo fez acusações graves a Deus. Ele foi expulso, mas algumas acusações ficaram uma interrogação. Deus deixou tudo isso acontecer durante séculos e séculos. Voltou, salvou o seu povo, mostrou a sua justiça para o seu povo, se ele foi justo ou injusto. E antes de destruir o mal, Deus quis mostrar como era o seu verdadeiro caráter que foi deturpado no céu. Que Deus é esse? Conta para mim. Ele não ficou lá no céu. Ele veio aqui, resolveu o nosso problema, morreu no nosso lugar, voltou para nos buscar, nos levou para o céu para julgar o caráter dele durante 1000 anos. Que Deus é esse que faz tudo isso? Que dá satisfação para nós? Só para mostrar se o caráter dele era como o inimigo divulgou. Agora, ao final dos 1000 anos, vamos ver o que vai acontecer. Porque alguém ainda poderia pensar assim, pera lá, Mauro, mas aquele seu tio, ou aquele meu irmão, ou aquela... Será mesmo que Deus foi justo? Mesmo tendo visto tudo isso no telão? Será que ainda alguém poderia ficar na dúvida? Vamos ver o que vai acontecer depois de 1000 anos? Apocalipse 20, verso 5. Acharam? Capítulo 20, verso 5, diz assim: mas os outros mortos, quem são os outros mortos? Aqueles que ficaram nos sepulcros durante 1000 anos. O que aconteceu com eles? Eles não reviveram até que os 1000 anos se completassem. O que significa isso? Continuaram mortos nos sepulcros até que os 1000 anos se completassem. Significa que depois dos 1000 anos, o que aconteceu com eles? Ressuscitaram. Presta atenção nisso. Os mortos que perderam a salvação estão lá 1000 anos no sepulcro, onde eles têm que estar. Depois de 1000 anos, o que acontece com eles? Deus faz com que eles ressuscitem. Mas tem uma diferença aqui. Porque na primeira ressurreição, essa é a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a dos justos. A segunda ressurreição é a dos ímpios, os que se perderam. Na primeira ressurreição, estudamos aqui que eles foram transformados. Então eles ressuscitam perfeitos. Quem era aleijado não é mais, quem nasceu sem perna está com perna, quem era cego nasceu enxergando. E na segunda ressurreição? São transformados? Você já imaginou? Tenta imaginar, Paulo. O mar devolvendo cadáveres, porque as pessoas serão devolvidas de onde estavam, né? Imagina, o sujeito morreu mutilado, deformado pelo câncer, voltar desse jeito. Volta do jeito que estava. Esses não serão transformados. Esses mortos voltarão como estavam. Tenta imaginar na sua cabeça o que será isso. Que imagem tenebrosa que será isso depois de 1000 anos. Aí o que acontece? Verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Olha, bem-aventurados, felizes aqueles que terão parte na primeira ressurreição. Coitados dos que terão parte na segunda. Ai deles. Nós temos que estar na primeira ressurreição. E qual é o momento de fazer essa escolha? Hoje, agora. Agora é que eu tenho que decidir a minha vida para estar na primeira ressurreição. É agora. É today, né, pastor? Seguindo o verso 6.
Sobre estes, prestem atenção, olha o que a Bíblia vai dizer. Sobre estes não terá poder o quê? A segunda morte. Por que a Bíblia fala em segunda morte? Eles já não estavam mortos? Ressuscitaram e vão morrer de novo. Portanto, vai haver uma categoria de seres humanos que vai morrer pela segunda vez. Os justos morrem uma única vez e são ressuscitados para a vida eterna. Os ímpios morrem, ressuscitam para serem destruídos. Eles vão experimentar uma segunda morte, que é muito mais terrível do que a primeira. Muito mais. Vamos ver como é que vai ser essa segunda morte? Vamos ver aqui como é que vai ser. Verso 7. Verso 7 diz assim, olha. Quando se completarem os 1000 anos, o que acontece? Satanás será solto da sua prisão. Por que ele foi solto agora? Por que ele não está mais de mãos atadas? Porque a terra voltou a estar povoada, com os que ressuscitaram, todos deformados. A terra está povoada, então ele não está mais de mãos atadas, ele já tem gente para conversar, para trabalhar de novo. Ele vai voltar à ação. Mas aí lembram-se do que eu falei? Eu podia estar pensando assim, mas eu poderia. Eu tive 1000 anos para ver que quem não está no céu não deveria estar mesmo. Mas vamos imaginar que ainda tivesse alguém que pudesse duvidar de Deus. Senhor, mas será que não devia ter dado mais uma chance para aquela pessoa? Deus vai dizer, Preste atenção agora. Preste atenção, verso 9, diz assim, subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Vocês imaginem bilhões e bilhões de pessoas que morreram desde Adão e Eva. Quantas pessoas já morreram no mundo? Trilhões de pessoas já morreram. Imagina esses que não se salvaram. Satanás reuni-los. Imagina o tamanho desse exército da maldade. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Eles tentaram invadir a cidade onde Deus estava morando com os santos conosco. Nós estamos dentro dessa cidade que nós vamos estudar. Onde nós vamos morar no céu, como é o céu. Estamos lá junto com Deus. Aqui diz que cercaram a cidade e tentaram atacar a cidade. Agora imagina você lá dentro com Deus e ver aquele seu parente do lado de fora querendo invadir a cidade, tomar a cidade. Ficaram 1000 anos mortos e ressuscitaram para continuar fazendo maldade. Aí Deus vai olhar e vai dizer assim, tem jeito para essas pessoas? Olha lá para fora para o seu parente. Tem jeito? Você acha que tem salvação para ele? Se ele ressuscitar 1000 vezes, ele vai ressuscitar 1000 vezes do mesmo jeito que ele é. Porque o coração dele é ruim. Imagina você lá dentro sendo atacado pelas pessoas do lado de fora. Deus vai mostrar. Tem o que fazer com essas pessoas? E nós vamos gritar, Senhor, por favor, não aguentamos mais, destrua. Sabe o que a Bíblia diz? Vem fogo do céu e destrói, consome. Consome. Nós vamos estudar mais para frente essa questão de inferno, mas eu já vou deixar aqui uma questão. A Bíblia fala que o fogo consumiu. Se eu riscar um fósforo numa folha de papel, quanto tempo vai demorar queimando a folha de papel? O quanto demorar para consumir a folha? Fica queimando a eternidade? Então guarda só isso por enquanto. Não existe um inferno que fica queimando o tempo todo, porque fogo destrói, acabou. Enquanto tiver combustível para queimar, queima. Acabou o combustível, não tem mais nada queimando. Mas isso é mais para frente, nós vamos estudar. Por hoje é só para você saber que não existe esse inferno queimando eternamente. Tá? Isso é besteira. A Bíblia diz que consumiu. Acabou, queimou, acabou de queimar. Agora, você já imaginou o que é ser lançado num lago de enxofre? Eu não tenho ideia, mas o Pascoal aqui é a pessoa que melhor sabe disso. Pascoal, como é que funciona esse negócio de temperatura para queimar? Você quando queima, derrete o bronze, né? o cobre. Qual a temperatura, Pascoal? 1600 graus. Qual seria a temperatura de um fogo de enxofre, Pascoal? 5.000 graus. Eu acho que se chegar perto, só de ficar a metros de distância, você já torra. Imaginou queimar num lago de enxofre e fogo? Não é esse foguinho de fogão, não. É melhor obedecer, disse o Pascoal. Já imaginou que o fogo que derrete cobre,
Quanto tempo demora para derreter um ser humano? Já imaginou? Agora, por que eu estou dando ênfase nisso? Não é para te deixar preocupado, não. Eu estou dando ênfase de propósito. Eu quero chegar num outro lugar. Eu não quero chegar aqui a aterrorizar vocês com isso, não. Não acredito no evangelho do medo. Eu não acredito nisso. Eu acredito no evangelho do amor. Mas eu quero chegar num outro lugar. Tem gente que acha que a morte de Jesus foi igual a de um monte de gente que morreu torturada e assassinada. A gente vê na televisão, às vezes, mortes terríveis. Outro dia eu fiquei vendo na televisão aí uma morte que, nossa, não dormia à noite. Eu não dormia à noite. Vocês já imaginaram a morte de uma pessoa que morre soterrada nessas tragédias lá? Alguém que fica embaixo de escombros, engole terra e fica sufocado sem respirar com terra na garganta. Você imagina o desespero dessa pessoa embaixo da terra com terra. Quem morre enterrado vivo. Quem morre queimado. Então tem gente que diz, espera aí, mas a morte de Jesus foi igual a de tantos outros mártires. É uma verdade? É uma verdade. Nesse aspecto, a dor que ele sentiu, física, foi igual a de muitas pessoas que morreram com morte igual a dele, ou até pior que a dele, em termos de tortura, porque Jesus demorou 6 horas para morrer, aproximadamente. E tem pessoas que talvez demoraram muito mais tempo sendo torturadas. Qual é a diferença da morte de Jesus para as outras pessoas? Jesus foi a única pessoa, o único ser que passou por essa terra, o único que experimentou a dor da segunda morte. Todos os seres humanos experimentaram o sofrimento da primeira e única morte. Nós não temos noção do que é o sofrimento da segunda morte, ou seja, o sofrimento que a Bíblia chama de a fúria, a ira de Deus. Jesus experimentou a dor da segunda morte. Que era a morte eterna, que ele experimentou por nós. A dor da morte eterna. A dor da ira de Deus estava sobre ele. E nós não temos noção do tipo de sofrimento que é a dor da segunda morte. Que diferencia a morte de Jesus de todas as outras pessoas. Ele foi o único que experimentou o sofrimento da segunda morte. A morte eterna. E ele pagou na cruz. A morte eterna. Porque a primeira morte, todos nós vamos morrer um dia. Eu também vou morrer um dia, você vai. A primeira morte, Jesus pagou na cruz a segunda morte, que foi a morte eterna. Foi essa que ele pagou na cruz. E nós não temos noção do que é experimentar a ira de Deus. E eu quero encerrar com isso. Talvez alguém aqui possa estar preocupado e dizendo assim, puxa vida, Mauro, mas precisava tudo isso? Precisava tudo isso? Será que Deus precisava destruir mesmo as pessoas dessa maneira? Só que você precisa sair daqui, se tudo que eu falei você se esquecer, você precisa sair daqui com uma coisa na sua cabeça. Não esqueça isso, por favor. A ira de Deus, esse Deus de amor, ela não está sobre as pessoas. E aqui entra aquilo que o pastor falou hoje, agora, momento de decisão, que o Pascoal falou, é melhor obedecer. Entenda uma coisa. Deus está prometendo desde a criação do mundo que ele vai destruir o pecado. O problema de Deus é contra o pecado. O pecado é o problema que Deus quer atacar. É o pecado. Ele está passando milênios, Jesus veio aqui pregar, nós estamos pregando, os apóstolos pregaram, todos pregaram dizendo o seguinte, se afaste do pecado, porque a ira de Deus vai descer sobre o pecado. Então Deus está advertindo esses anos todos, solta do pecado, abandona o que está fazendo, porque Deus vai destruir o pecado. Agora, se o pecador ficar agarrado ao pecado, quando a ira de Deus descer sobre o pecado, consome o pecador junto. O foco não é na pessoa, o foco é no pecado. Se você não abandona o pecado, você vai junto. Deus está dizendo, olha, eu vou destruir esse piano aqui. E eu fico agarrado ao piano. E Deus está falando assim, Mauro, por favor, tira a mão, se afasta daí. Manda pessoas me avisarem. Sou cansado de avisar, olha, sai daí porque Deus vai destruir isso aqui. Ora, se eu não saio pelo meu livre-arbítrio, se eu continuo agarrado a esse piano, quando vier o fogo de Deus sobre o piano, eu vou ser destruído junto. Mas ele cansou de dizer, sai daí, solta isso. Portanto, guarde isso. A fúria e a ira de Deus é sobre o pecado. Esse é o nosso apelo aqui. Abandona, larga o pecado, solta. Porque a ira de Deus vai descer sobre o pecado. Portanto, nós precisamos entender Deus por esse aspecto. Não é Deus destruindo as pessoas. Puxa, mas jogando as pessoas num lago de enxofre. Não. O enxofre vem sobre o pecado para destruí-lo
de vez, definitivamente. Agora, aquele que estiver agarrado ao pecado depois de tanto apelo, de tanto aviso, de tanto amor de Deus, o que Deus pode fazer? Ele vai ficar mais quantos milênios dizendo, sai daí, sai daí, sai daí. Quantos milênios mais? Nós já estamos cansados. E Deus está dizendo, sai daí, solta. A destruição é sobre o pecado. Um professor de teologia chegou no seu primeiro dia de aula na faculdade, pastor, e entrou um cidadão na sala de aula, cabelo comprido, tatuagem, camiseta, faculdade de teologia. O professor viu aquela figura ali e falou, esse cara vai me dar trabalho no curso aqui, viu? Uma figura. E não deu outra. Era um ateu de plantão. O professor dando aula de teologia, ele questionando a existência de Deus, com ironia, os meses passando, e aquele aluno perturbando na classe. Era um ateu. Final do semestre, o professor estava fechando a pasta ali para sair da classe, os alunos saindo, e aquele aluno irônico foi se despedir do professor, falou, e aí, professor, como é que está o seu Deus aí? E virou as costas. Quando ele ia saindo da classe, o aluno disse assim, será que um dia vou conseguir encontrá-lo? Na hora que ele estava saindo da classe, o professor levantou a voz e falou assim, não, você nunca vai encontrá-lo. O aluno parou, voltou e falou, o quê? O senhor passou 6 meses, me parece, pregando o contrário aqui. Agora o senhor vai me dizer que eu nunca vou encontrar Deus? O professor não respondeu, continuou mudo, o aluno achou estranho, foi saindo outra vez, até que o professor disse assim, você nunca vai encontrá-lo, mas um dia, certamente, ele vai te encontrar. E o aluno saiu. Semestre seguinte, o professor não viu o aluno. No ano seguinte, o aluno não estava matriculado outra vez. E o professor tirou aquele aluno da cabeça, até que alguns anos depois, 2, 3 anos depois, o professor estava saindo da faculdade, abordado por uma pessoa, e ele não reconheceu de início, até que a pessoa disse assim, o senhor está lembrado de mim, aquele seu aluno? E o professor olhou e falou, não acredito. Magro, totalmente sem cabelo, cabeça raspada, muito magro, um cara de doente. E o professor ficou parado olhando para ele e disse, pois é, professor, eu fiquei sabendo há 2 anos atrás que eu estou com câncer. E o senhor não queira saber o quanto eu lutei e procurei esse Deus que o senhor fala tanto. Procurei, lutei com ele, busquei. Sabe, um dia eu cansei de procurar, cansei. E quando eu estava desistindo de tudo, lá estava ele, como o senhor me disse. Ele estava me esperando, ele veio ao meu encontro, professor. O professor começou a chorar, porque não acreditava no testemunho daquele garoto. E ele disse, sabe, professor, eu aprendi uma lição na minha vida. Deus, ele não vai resolver o meu problema, porque eu vou morrer de câncer. Mas eu descobri que ele não vai resolver todos os meus problemas, mas eu descobri que ele é o meu Salvador. E o professor continuou chorando de emoção. E o professor olhou para aquele jovem e disse assim, me diz uma coisa, como é ter 24 anos de idade e saber que se vai morrer daqui 1 mês ou 2? E o aluno disse assim, não é a pior coisa do mundo, professor. O professor disse, não? Não, professor, tem coisas piores. O professor disse, por exemplo, professor, tem coisas piores. É pior ter 40, 50 ou 60 anos e ainda achar que dinheiro, poder e mulheres são as melhores coisas do mundo. Isso é bem pior, professor. O professor ficou tão impressionado que falou assim, eu quero te fazer um convite. Eu preciso que você vá à minha classe este ano e você fale com os meus alunos, que você dê um testemunho. Porque o seu testemunho de transformação, de conversão é maravilhoso. O aluno disse, professor, eu não me acho em condição de ir na sua classe. Não, mas eu acho que você tem. O professor abriu a agenda e marcou uma data com ele para o 2º semestre, para ele dar o testemunho dele. 2 semanas antes daquela data marcada, o professor recebe um telefonema e não consegue quase ouvir a voz, muito baixinha, muito fraca. E era aquele aluno, dizendo, professor, eu acho que eu vou ter que faltar no nosso compromisso. O professor disse, por quê? Porque o médico disse que eu não tenho mais 1 semana de vida. Eu estou morrendo, professor. E o professor chorando no telefone, mas como? Ele disse, é verdade, professor. Eu estou nos últimos momentos da minha vida. Então quero dizer ao senhor que eu não vou poder comparecer naquele nosso compromisso. Mas eu liguei também para lhe pedir um favor. O senhor poderia me fazer esse favor?
O professor disse: o que é? Diga. Eu queria que o senhor me fizesse um grande favor. Eu não posso ir, mas o senhor fala para eles por mim. O professor disse: é lógico que eu falo para eles por você. Vocês sabem que um dia Jesus, ele morreu na cruz. Ele ressuscitou. E antes de subir ao céu, ele olhou para cada um de nós no rosto, para cada um. E disse: olha, Mauro, César, Pascoal, eu não posso ficar aqui, mas eu quero pedir um favor só para vocês. Você conta para eles por mim? Você tem contado? Foi o único favor que ele pediu. Tem você contado? Foi a única coisa que Jesus pediu para nós. Contar para os outros por Ele. Contar essa coisa maravilhosa que é a justiça de Deus, que é o plano de Deus para nos salvar. Tudo concebido desde a eternidade, pensando em nós, um plano perfeito. Na próxima sexta nós vamos seguir daqui, de onde nós paramos. Se eu fosse você, eu não faltaria, porque o plano de Deus ele é maravilhoso a cada dia. Mas ao longo dessa semana, até a próxima sexta, não se esqueça do único pedido que Deus fez para mim e para você. Ele não pediu outra coisa, só para você contar. Que Deus te abençoe, te ajude a contar para os outros. O pastor vai encerrar com a oração. Vamos ficar em pé então para a oração final. Nosso Senhor Deus, nosso querido Pai, obrigado, Senhor, porque através da tua palavra e de teus ensinos, nós podemos compreender claramente o teu plano, esse plano de amor, não um plano de terror, mas um plano de amor, um plano de resgate do ser humano, dos quais nós queremos fazer parte, Senhor. Oramos pelos nossos amigos que aqui estão, os nossos irmãos, que temos vindo aqui a cada semana aprendendo mais sobre Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a aprendermos e colocarmos em prática em nossa vida diária. Que a graça do Senhor Deus, que a comunhão do Seu Santo Espírito esteja com cada um de nós nesta noite e na próxima sexta-feira, se esse for o Teu plano, que nós retornemos aqui para continuarmos aprendendo das maravilhas do Senhor Jesus Cristo e de Tua Palavra. Dá-nos uma noite feliz, na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê paz. Sinais dos tempos. Talvez você esteja agora desiludido por uma promessa que faltou. Viveu esperando uma resposta que não foi a que você esperava. Quantas vezes fez cálculos, sonhou, falou para todo mundo sobre a sua esperança e se sente agora enganado. Infelizmente, na vida nem tudo o que acontece é como a gente quer. As promessas do homem falham. E se vivemos esperando acontecer, podemos sofrer sérias decepções. Mas existe um consolo para cada um de nós. Deus não tarda a sua promessa. O Senhor prometeu que você vai ter uma vida bem melhor e sem desilusões. Se você sonha com o cumprimento dessa promessa, conte para os seus amigos. Você nunca será envergonhado. Jesus está voltando e você é um candidato ao reino de Deus.
próxima sexta nós vamos seguir daqui, de onde nós paramos. Se eu fosse você, eu não faltaria, porque o plano de Deus ele é maravilhoso a cada dia. Mas ao longo dessa semana, até a próxima sexta, não se esqueça do único pedido que Deus fez para mim e para você. Ele não pediu outra coisa, só para você contar. Que Deus te abençoe, te ajude a contar para os outros. Estarás pronto quando vier. És fiel em cumprir teu dever. Tens lutado com ardor do vencido a favor. Jesus em ti pode se ver. Estarás pronto quando vier. És fiel em cumprir teu dever. Vais dizer estarás pronto quando vier. Não busques tesouros terrestres que a terra passa. Dá teu coração ao bom mestre, teu Salvador leal. Estarás pronto quando és fiel em cumprir teu dever. Tens lutado com ardor do vencido a favor. Jesus em ti pode se ver. Estarás pronto quando vier. Tu és fiel em cumprir teu dever. Vais dizer com amor: és meu Senhor.
quando meu Senhor fiel. Pai, por muitas vezes eu vivi sem o Senhor. Eu corri como criança que não quer ser controlada. Pai, por muitos dias eu andei sem teu temor. Eu achava que podia controlar a caminhada. Só agora posso ver que eu larguei de tua mão. Não sou nada, não sou herói, sou apenas um pequeno grão. Eu só queria te dizer que eu te aceito sim. Eu venho a ti sem nada, só trago a minha intenção. Transforme, eu peço, a minha vida numa nova canção. Eu quero ouvir teu dedilhar nas cordas do meu coração. Pai, por muitas vezes eu sofri da escuridão, não sabia como enfrentar as pedras do caminho. Pai, faz muitos anos que não olho para o Senhor. Eu corri do teu chamado, eu fugi do teu amor, mas agora estou aqui pra te dizer que voltei. Não sou nada, não sou ninguém, mas aceito ser filho do Rei. Eu só queria te dizer que eu te aceito sim. Eu venho a ti sem nada, só trago a minha intenção. Transforme, eu peço, a minha vida numa nova canção. Eu quero ouvir teu dedilhar nas cordas do meu coração. Eu só queria te dizer que eu te aceito sim. Eu venho a ti sem nada, só trago a minha intenção. Transforme, eu peço, a minha vida numa nova canção. Eu quero ouvir teu dedilhar nas cordas do meu coração. Sei que o que há dentro de mim nunca vai poder mudar. Sem Deus, sei que o melhor que posso dar nunca vai se aproximar do que devo ser. Mas ao ver o amor que me resgatou, me liberto e passo a viver
Jesus está à frente, esperando nosso olhar, com seus braços suplicantes, Ele está a nos chamar. Meu caminho eu vou seguindo com Jesus. Meu caminho está seguro por seu amor. Meus pés não têm espinhos, sarados já estão por sua mão. Meu caminho é firme com Jesus. Quem me ouvirá quando eu chorar? Quem me ouvirá? Quem irá minha mão segurar? Quem me ouvirá? Quem me amará? Quem me ouvirá? Quem me ouvirá no meu sofrer? Quem me ouvirá? Quem